teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Amém? Sejam bem-vindos a esta manhã, neste domingo chuvoso lá fora, mas tão bom para estar cá dentro. Vamos continuar a louvar o nosso Deus, e é teu povo que está aqui reunido, sim, e é muito bom podermos louvar o seu nome e ver caras que já não vemos há algum tempo. É muito bom e é muito satisfatório nós podemos estar aqui juntos nesta manhã. Vamos continuar a louvar o nosso Deus.
com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. A divindade em Deus, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o nosso Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Nome sobre todo nome, Ele é digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Nome sobre todo nome, Ele é digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Ó Deus, acabamos de declarar nesse instante a grandeza do Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é grande, mas de uma forma que nós sequer conseguimos
medir ou imaginar. Só o Senhor, ó Deus, é digno de louvor e de honra e de glória. Ó Deus, quando olhamos para o universo e percebemos a grandeza do universo e quão pequenos nós somos, nós ficamos, ó Deus, abismados com o Teu amor por nós. O profeta Isaías, ó Deus, diz que o Senhor mede o universo na palma da mão, e nós sequer conseguimos perceber o que está na galáxia ao lado, no planeta ao lado. Então, ó Deus, Tu és grande, poderoso, mas também rico em misericórdia, graça. Obrigado, ó Deus, porque um dia a graça do Senhor nos alcançou, e nós hoje podemos declarar que grande é o Senhor, ó Pai. Então, ó Deus, aqueles que estão aqui nesta manhã, com as suas preocupações, com as suas angústias, que agora em nome de Jesus possam entregar tudo ao Senhor, ó Pai, porque grande é o Senhor. Podemos dizer juntos nessa oração: grande é o Senhor. Repitamos juntos, meus irmãos: grande é o Senhor. Mais uma vez: grande é o Senhor. Obrigado, Pai. A Tua grandeza traz para nós paz, porque Tu és um Deus que se revela como Pai, que cuida de nós, e um Pai tão amoroso e tão poderoso traz calma aos nossos corações. Então, diante de tudo que vivemos, dos desafios, das angústias, da perda, que o Senhor, ó Deus, esteja a trazer paz, consolo e renovo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Pai. Amém? Vocês estão me ouvindo? Eu não estou me ouvindo bem aqui, não. Sou eu que estou ouvindo? Então acho que eu estou surdo mesmo. Estou ficando velho. Você consegue olhar para a pessoa que está ao seu lado e pelo menos para 3, 4 pessoas dizer assim, ó: bom dia, Deus abençoe a sua vida? Amém. Amém, amém. Gente, olha, quem está conosco aqui hoje pela primeira, segunda ou até a terceira vez, levanta assim a mão rapidamente. Recebe mais um abraço aqui. Bom, Marcela, ter de volta, viu? Também um abraço ali, mais um abraço aqui, por favor. Aqui também ao lado do Rickson. Ó, o Léo levantou a mão, tá carente. Abraça ele também, por favor. Amém. Olha, eu queria que rapidamente você pudesse agora fechar os seus olhos e agradecer a Deus. Eu sei que a gente está no início de um novo ano e a gente tem o costume de agradecer a Deus no final do ano e pedir muito no início do ano.
Mas eu quero agora, em nome de Jesus, pedir assim: agradece a Deus, feche seus olhos agora e agradece a Deus pelo menos por uma coisa que aconteceu ou que está acontecendo na tua vida hoje. Alguma coisa que Deus tem feito hoje na tua vida. Agradece a Deus. Eu quero trazer aqui a gratidão pela vida do nosso irmão Fernando. Quantos puderam orar por ele, né? Nessa semana nós oramos pela vida dele. E a cirurgia, que era uma cirurgia realmente muito delicada, foi feita com sucesso, está em recuperação. Então vamos agradecer a Deus por isso. Mas também é um momento de oração e também de clamor ao Senhor. E eu não sei se há alguém nessa manhã cuja família tem alguém que está precisando de, talvez, o consolo, a paz, a cura, não é? Eu queria convidar que você viesse aqui à frente. Eu quero convidar a Bia, que vem aqui à frente. Nós vamos orar pelo seu pai e a Priscila também, porque tanto o pai quanto a mãe da Priscila estão hoje também numa situação bem delicada. Quem tem mais, por favor, vem aqui. Fica aqui, o irmão Fernando também, esposo da irmã Marlene, vem cá, fica aqui. Se tem mais alguém que tem hoje momentos, alguém na sua família ou alguém conhecido que está a passar por um momento difícil na saúde, vem cá, nós vamos orar nesse momento. Queremos colocar diante de Deus. O pai da Bia, o Zeca, ele está no momento onde o cancro já se alastrou de uma forma muito grande. E o médico deu apenas alguns meses agora. E o nosso clamor pela vida do Zeca é que ele confesse a Jesus Cristo, entregue a sua vida a Jesus. Então, lembra de orar por isso. Lembra de orar pela vida da Bia, da sua mãe, do seu irmão, da sua família, mas também pela vida do Zeca. Quem não conhece o Zeca não tem problema, Deus conhece. Então ora por ele. Pedimos oração também pela Dona Lia e o seu Reginaldo, né, que são meus sogros, pais da Priscila, que também os médicos já não deram esperança mais para minha sogra e só aguardamos agora a ida para o pai. Então que Deus seja consolar, porque a distância também é complicada e é difícil. Não é? Pelo irmão Fernando, porque está com um problema na coluna muito grave, vai ter que fazer uma cirurgia e ele precisa também voltar a ter essa comunhão. Então vamos orar para que Deus possa agir de todas as formas. E quando a família da fé ora ao Senhor, o Senhor ouve as orações e o Senhor salva também. Ok. O nome dele é Nunes, é um amigo da família e que está em coma induzido porque ele foi fazer um cateterismo e teve um infarto e então precisou estar agora nesse momento. Então, são momentos que nós entendemos um pouco melhor a nossa humanidade. Porque muitas vezes nós somos altivos, muitas vezes somos orgulhosos, muitas vezes há tantas coisas para nos separar. Mas na enfermidade é que nós percebemos a nossa fragilidade. Então, nesse momento, nós vamos orar. Você pode, então, fechar os seus olhos. E nós vamos colocar a vida dessas pessoas agora nas mãos do nosso Deus. Leandro, você pode fazer essa oração, por favor? Amém, Senhor. Nós queremos te louvar e bendizer o teu nome, Deus, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, Deus. Se renovam todas as manhãs. Pai, muito obrigado. E Deus, nós queremos apresentar aqui diante de Ti, Deus, todas essas vidas que foram ditas aqui, os nomes, Deus. Tu sabes cada situação, cada problema, cada doença que cada um tem vivido, cada um tem sofrido, Pai. Mas eu te peço que o Senhor possa, Deus, Pai amado, derramar a cura, se assim for da Tua vontade, Pai. Mas em nome de Jesus, que de qualquer forma, Pai amado, se algum deles, Pai, não te conhece, que eles possam ter a oportunidade de te conhecer, Pai. Deus, de te reconhecer como um único, suficiente Salvador, Pai, a qual é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, médico dos médicos, Pai. O Senhor pode fazer milagres e nós cremos nisso, Pai.
Então, Deus, nós entregamos todas as vidas ditas aqui, todos os nomes ditos aqui, nós entregamos diante de Ti, Pai, apresentamos diante do Teu altar e declaramos, Deus, ó Pai amado, que o Teu nome seja glorificado através dessas vidas, ó Pai, e através dessas famílias, que o Senhor se apresente de uma forma especial para cada um deles, Pai amado, no dia de hoje, Pai amado, como família nós oramos e agradecemos, porque a Tua vontade será feita em todos os momentos, Pai, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, amém. Amém, amém. Que Deus abençoe, receba o nosso carinho e também presença do Senhor. Amém. Daqui a mais ou menos 2 ou 3 semanas estaremos a receber um casal de missionários, uma família na verdade, a Ana e o Nelson, o seu filhinho. Eles são venezuelanos, são missionários na Argentina há 6 anos e a primeira igreja bautista de Córdoba, na Argentina, está a enviar esse casal para ser missionários também cá em Portugal. E nós abrimos, obviamente, o coração para que eles viessem pousar conosco aqui na local. Então eles vão estar conosco também durante um tempo. E a local tem servido para esse pouso, né, vamos assim dizer, de missionários que vêm para fazer a obra missionária, não apenas em Portugal, mas na Europa. E o pai da Ana, ele é português, e por isso mesmo essa conexão com Portugal, a família de Trás-os-Montes. Então eles vêm, vão estar com a família e no início de fevereiro estarão conosco. Semana passada houve um culto lá em Córdoba e eles foram então enviados oficialmente para estar em Portugal. Então quando eles chegarem, nós vamos abraçá-los também. E é um casal de missionários venezuelanos, olha só que bênção, não é? Então vão vir, porque realmente Deus tem feito grandes coisas. Vamos orar pela vida deles. Também, meus irmãos, agradecer. Semana passada nós não estivemos aqui, Priscila e eu, estivemos a participar de um encontro com missionários que trabalham em Portugal, e foi um tempo muito bom, tempo de renovo, um tempo de também ouvir, não é, de sermos ministrados, sermos abençoados também, porque não podemos apenas dar, mas precisamos receber, e não podemos apenas receber, precisamos dar. O próprio apóstolo Paulo diz: aquilo que eu recebi, eu também vos entreguei. Então, a vida cristã é essa dinâmica. Nós recebemos do Senhor e nós passamos para outras pessoas. Recebemos de alguém e passamos para outro. E essa dinâmica vai fazendo o corpo de Cristo ser fortalecido. Amém? Amém. Então vamos louvar ao Senhor e nesse momento agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito. Momento esse que também teremos a oportunidade de dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, e também agradecer a Deus pelos desafios que temos. Vamos lembrar que através do café missionário, toda vez que nós entregamos ali a oferta na hora do café, toda vez que fazemos ali a participação no café missionário, estamos a sustentar uma obra missionária lá no campo venezuelano também. E os pequenos grupos e também uma família, a família Almeida, tem adotado uma criança, 5 crianças na verdade, no orfanato em Moçambique. Então, se alguém quiser participar dessa obra específica, procure-nos para que nós possamos então orientar e dizer como que você pode também participar disso. E outra, a Rafaela, cadê a Rafaela? A Rafaela já se dispôs a trabalhar nessa área de missões, e se houver mais alguém que tem um coração voltado para essa área missionária e que quer ajudar, nós estamos a formar o primeiro ministério de missões da local. Lembremos-nos que a local é nova, nós estamos agora a engatinhar. Então assim, o primeiro ministério de missões. Então se você tem um coração missionário e quer participar da obra missionária, então procura, que junto com a Rafaela nós vamos já preparar e montar essa primeira equipa de promoção missionária, para que não seja apenas o pastor a falar, mas que vocês vejam essa mobilização, momentos de vídeos, a trazer relatórios missionários, tudo que está a acontecer fora e também dentro de Portugal, porque nós somos um campo missionário também. Amém? Então vamos nesse momento louvar ao Senhor e dedicar a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. E acabaste de dizer que estamos a começar, não é? Que somos nós. Não queres falar sobre o que vai acontecer para o próximo domingo? Próximo domingo é o aniversário. No próximo domingo é que nós vamos celebrar oficialmente os 4 anos do início da plantação da local. Então será uma celebração muito especial. Vamos ter bolo? Vamos ter bolo, né? Porque
se tem aniversário, tem que ter bolo, né? Então vamos ter bolo também. Então uma próxima semana é uma semana também muito especial. Esse mês, na verdade, né? Mês de janeiro é um mês que nós gostamos de celebrar, porque são 4 anos, meus irmãos. Sendo que grande parte desses 4 anos foi ainda na meio da pandemia e no pós-pandemia. Então Deus tem sido misericordioso, amém? E se você está aqui hoje é porque a graça de Deus alcançou a tua vida. Se você conectou com a local é porque Deus tem um propósito para juntos fazermos parte dessa família, da família local. Então louvemos ao Senhor. Esta é a hora de adoração. Vem, entrega-lhe o teu coração. Vem, tal como estás para adorar. Vem, como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará, tu és Deus. Todo joelho se dobrará. E o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, entrega-lhe o teu coração. Vem, tal como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, porque toda língua confessará. Toda língua confessará, tu és Deus. Todo joelho se dobrará. E o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Toda língua confessará, tu és Deus. Todo joelho se dobrará. E o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Vem, tal como está. Vem, para adorar. Vem, tal como está. Vem, para adorar. Amém? E que nós possamos estar sempre cientes e conscientes de que a nossa vida é em adoração e em louvor ao nosso Deus. E quando nós pensamos em adorar ao nosso Deus, quando nós pensamos no Evangelho, nós às vezes complicamos. Às vezes, deixa-me tirar o às vezes, nós complicamos. Mas Jesus disse que deixai vir a mim as crianças, porque deles é o reino de Deus. E a simplicidade do Evangelho é tão simples que até uma criança pode entender. E para nós é uma prioridade e é uma responsabilidade assumida pela igreja local.
em poder ajudar estas crianças e as famílias que são as responsáveis pela educação dos seus filhos, em ter uma educação responsável e consciente, baseada, firmada na palavra de Deus. Então eu vou chamar aqui à frente todas as crianças até aos 9 anos, e quem tiver criancinhas, bebés até aos 3 anos, também temos uma sala que podem ir um pai ou uma mãe, pode ir com o bebé para lá, mas as crianças dos 3 até aos 9 anos, elas vão para 2 salas e vão também aprender sobre a palavra de Deus e sobre aquilo que Deus tem para falar aos seus corações hoje. E também chamar aqui à frente a Débora, a Lili, que vão ficar com os mais novos, e o Rafael e a Ana também podem vir cá à frente, e que vão ficar com os mais velhos. E tem sido muito bom também ver esta equipa do Kids a crescer. Damos as boas-vindas também ao Rafael e à Ana nesta equipa, e também as boas-vindas já agora, também não deixar de salientar, do Ivandro, também a equipa de louvor. Há espaço, meus queridos, há espaço. Há muito espaço para servir, há muito espaço para poder contribuir para a obra do nosso Deus aqui também. Eu vou pedir à Débora que possa agradecer a Deus por este tempo. Vamos orar então. Obrigada, Deus, por este dia, Senhor. Obrigado por nos teres protegido até à tua casa. Obrigado por podermos ter este tempo com as crianças, Senhor. Ajuda a mim e a tanto aos outros professores para podermos ensinar-lhes a tua palavra, Senhor, de uma maneira que eles possam entender de forma clara, que possam perceber o teu amor, Senhor, e que um dia possam vir a aceitar Jesus no seu coração. Abençoa também este tempo com o pastor e os adultos, Senhor, para que a sua palavra possa ser bem retida e que possamos aprender muito com esta. Te peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que foi pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou-me a mente e coração, deu-me o perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que foi pago, sacrifício de amor me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor,
lavou minha mente e coração, deu-me o perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Podemos sentar. Digno é o Senhor de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Nós vamos, nesta manhã, dentro deste módulo inicial deste ano, que é sobre a obra da salvação, percebendo na Bíblia e para as nossas vidas qual o efeito disso, ou seja, a obra da salvação de Jesus por nós. Hoje, no estudo bíblico, já falamos um pouquinho sobre este tema que fala sobre a boa nova, ou seja, a boa nova do Evangelho, ou a própria palavra Evangelho, que significa boa notícia, ok? Boa notícia. Então, um evangelista, literalmente, significa um mensageiro, um carteiro, alguém que entrega uma mensagem, um estafeta, alguém que faz a entrega. E por isso, quando olhamos a palavra boa nova, vamos aprender aqui o que significa isso para nós, que somos cristãos, e como precisamos falar disso a outras pessoas, para que elas também recebam a boa nova. Então vamos aqui ler o texto de Romanos capítulo 5, versículos de 12 a 21. Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte,
Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um homem veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Esse texto é um texto extremamente teológico, extremamente importante. É uma das fundamentações mais profundas que nós temos sobre salvação. Então vamos pedir a Deus que nos dê graça para não apenas compreendermos aqui, mas também trazermos para a nossa vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra por si só tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque a leitura da Tua palavra já toca nos nossos corações, porque é boca do Senhor, o Senhor está a falar conosco. Ajuda-nos, ó Deus, não apenas a compreender e saber recitar a Tua palavra, o que é importante, mas, ó Deus, também vivermos, ó Deus, na medida da Tua graça. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor já tem abençoado, o Senhor já tem trabalhado nos nossos corações. E pedimos, ó Deus, que durante esses próximos minutos o Teu Santo Espírito esteja a ministrar sobre nós, sobre a boa nova, a boa notícia, o Evangelho da salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Como temos dito, esse ano de 2025 nós vamos sempre falar sobre local em construção, ou seja, nós estamos em construção como igreja, como pessoas, como família espiritual. Nós estamos em construção num processo de melhoria. O Senhor, Ele nos salvou e estamos agora num processo chamado santificação. É interessante observarmos porque se nós estivermos a fazer as leituras diárias, e gente, olha só como é que é interessante. É preparado todo um material para que nós possamos estudar a palavra. E eu sei, e eu não estou a julgar, mas apenas constatar, obrigado, que 80% dos irmãos sequer leu o material que foi enviado.
se não leram o material, sequer fizeram as leituras diárias da palavra, para que pudéssemos conhecer a palavra e pudéssemos discutir aquilo que nós não percebemos. Porque se não lemos, não percebemos e não debatemos. Se não fizemos isso, não crescemos. Agora, se temos feito as leituras bíblicas diárias, oração, lido a palavra de Deus, se temos ouvido os sermões, se temos discutido e aplicado isso na vida através da parceria que temos ali, dos relacionamentos nos pequenos grupos, onde falamos vida na vida, onde ali aplicamos diretamente aquilo que na nossa realidade de vida pode ou não acontecer. Paulo está a argumentar aqui, gente, sobre pecado. Esse não é um tema popular. Um tema que seria muito popular, me ajudem aqui. Qual é um tema popular que muitas pessoas estão querendo ouvir e que é bom ouvir? É massagem no nosso ego. Por exemplo, prosperidade, promessas, mais o quê? Cura, mais o quê? Sobre graça. Pronto, mas falar sobre graça só tem sentido se falarmos sobre pecado, porque, gente, não tem sentido falarmos sobre salvação se não falarmos sobre o quê? Pecado. Somos salvos de quê? Do pecado, da morte, ou não? O que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, então se nós morremos ou se somos mortais, é porque somos pecadores. Se somos pecadores, nós temos que ser salvos. Alguns talvez vão falar assim: eu vou conseguir me salvar. Como é que eu vou conseguir me salvar? Eu vou dar um jeito, eu vou fazer boas obras. Eu vou ser uma pessoa boa. E há pessoas que são boas. O que me incomoda muitas vezes, sabe o que é? É que tem gente que não tem o Espírito Santo na sua vida e que são pessoas ou cidadãos melhores do que pessoas que têm o Espírito Santo na sua vida. Isso é esquisito. Isso é esquisito. Mas eu já fui tocado por pessoas que não conhecem a Jesus, mas que vivem uma vida muito mais íntegra do que muito cristão que eu conheço. Gente que tem mais amor ao próximo e mais misericórdia. Eu falei, como é que pode isso? Nós somos salvos pela graça de Deus. É interessante porque Paulo vai falar sobre o pecado, sobre a sua abrangência, e esse é um texto que você precisa ler e reler todos os dias e de uma forma assim um pouco mais detalhada. Mas Paulo também vai a falar e vai aprofundar aqui a ideia da salvação. E a salvação é feita por onde? Que meio? Como é que é feita a salvação? Pela graça. E o que é graça? Favor imerecido, ou seja, nós não merecemos, mas o Senhor vem até nós. Na cultura portuguesa, e não só, há uma coisa muito forte, e os irmãos me ajudem se eu estou aí no caminho certo aqui, há uma cultura muito forte de retribuição. Por exemplo, se eu convido uma pessoa para minha casa para jantar, ela, ao final ali, ela já vai falar, agora temos que marcar na minha casa. É uma retribuição muito forte isso na cultura. Outra coisa é, dei uma prenda para alguém, mas eu não trouxe nada. E agora o que eu faço? E outro dia uma pessoa, né, foi jantar na nossa casa e nós oferecemos uma prenda, era fim do ano, oferecemos uma prenda e tal, não sei o quê. Mas eu não fiz nada. Imediatamente saiu de casa, foi até em casa, pegou um bolo rei que era para outra pessoa e trouxe para oferecer. Nesse sentimento da retribuição. De certa maneira, é bom a gente ter a ideia de ajudar, de retribuir, de abençoar, isso é bom. Mas a ideia é muito mais do que isso, é de dever. Eu não quero dever a ninguém. Eu não quero ficar a dever nada a ninguém. Só que isso é um problema na salvação. A doutrina da salvação ensina o seguinte: tudo o que nós fizermos para a nossa salvação vale o quê? Zero, nada.
Tudo que nós fizermos pelas nossas forças vale nada. Por quê? Porque nós somos, quem é que nos representa nesse dualismo aqui que Paulo apresentou no texto? Ele está a falar aqui de duas figuras, Adão e Jesus Cristo. Lembra disso? Vamos ter essas duas figuras na nossa cabeça. Nós somos quem aqui? Somos Adão, ou seja, somos herdeiros de Adão. O que significa ser herdeiro de Adão? Já falei que meu sonho é receber aquele telefonema ou e-mail, ela dizer assim, olha, um tio-avô seu faleceu e não tinha mais ninguém na parentela e você é o primeiro aqui da lista, ganhou um castelo, ganhou um conglomerado de empresas multimilionárias. Olha, estou aguardando esse telefonema. Mas é provável que o telefonema venha assim, olha, ele tem tudo isso, mas as dívidas são maiores do que o patrimônio, então agora também é herdeiro das dívidas. Por quê? Gente, por mais que a gente faça, a gente não vai conseguir pagar uma dívida que foi herdada de Adão. Só que nesse texto, a palavra de Deus nos apresenta algo que é incrível. Ele vai falar sobre a graça, o que é graça, favor que nós não merecemos, onde se por um homem entrou o pecado no mundo, por um só homem também veio o quê? A salvação. Quem pagou a nossa dívida feita por Adão foi Jesus. Não somos nós. Então nós não estamos aqui, as pessoas que estão a ministrar aqui, a pessoa que vai arrumar a cadeira, a pessoa que vai fazer alguma coisa, se nós estamos a servir uns aos outros, nós não estamos a fazer isso para comprar a nossa salvação ou para Deus achar que nós somos tão bonzinhos que nós merecemos entrar no céu. Ninguém, nenhum de nós merece entrar no céu. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, temos que estar em Cristo, com Cristo, para que possamos ter essa salvação. Paulo vai falar aqui sobre uma coisa e falar sobre novo nascimento. Tem 4 palavras que você precisa saber da doutrina da salvação. Quais são? Regeneração, justificação, santificação e glorificação. Temos que entender esse processo. Então hoje, semana que vem, na outra semana, vamos falar sobre isso. Primeira delas, regeneração. O que é regenerar? Voltar ao estado inicial, original. Se Gênesis, generar ou generation, por exemplo, é nascer, é começar, regenerar é o quê? Recomeçar, renascer, nascer de novo. Lembra do diálogo de Jesus com Nicodemos, o novo nascimento. Então, salvação tem a ver com o novo nascimento, que não é apenas da carne, mas é do Espírito. E é assim que Jesus ensina também a Nicodemos. A outras 3 palavras, vamos falar nos próximos domingos, que é a justificação, ou seja, Jesus Cristo declara-nos justos perante os pecados por mérito dele na cruz, não por nós. Segundo, santificação. Estamos num processo, por isso, local em construção, estamos num processo chamado santificação, onde vamos gradativamente ficando mais parecidos com Jesus à medida que convivemos mais próximos dele. É como quando convivemos com uma pessoa, pegamos características dessa pessoa. Já viu isso? Começa, por exemplo, tem uma família muito amiga nossa, que veio no Natal do ano passado, né? E passou no iniciozinho do ano passado conosco, que vem da zona norte do Rio de Janeiro, cara, aquele sotaque mesmo, sabe, do mais arrastado carioca e tal. Ficaram lá em casa. Quando eles foram embora, a primeira coisa que a Bia falou para a Priscila foi o quê? Nossa, voltou a falar igual, assim, que sotaque é esse? Por quê? Porque no convívio, nós absorvemos qualidades da outra pessoa, o jeito de falar, exemplos, palavras, fogo. As pessoas que falam assim, e eu falei, gente, eu hoje me pego às vezes assim, pois outra expressão que às vezes alguns usam aí é caneco.
eu não sei se isso é feio ou se não é, tá, gente? Me perdoe, mas eu estou falando na minha inocência aqui, tá? Eu falo assim, caneco, mas que caneco e tal. Que são expressões que a gente ouve as pessoas a falar, mas de tanto que a gente ouve, por conviver com aquela pessoa, daqui a pouco a gente está a falar na mesma entonação, está a falar do mesmo jeito. Quanto mais nós andarmos perto de Jesus, mais parecidos com Jesus seremos. Isso é santificação. E o último é glorificação, é quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja e seremos então glorificados, participando plenamente da glória do Pai. Pronto. Paulo ele faz aqui um esboço, ele vai usar essa técnica que alguns rabinos usavam na época, que é chamada de dialética, ou seja, ele vai pegar duas figuras e vai começar a falar das duas figuras comparativamente. Isso aqui e esse aqui. Se esse aqui é isso, aquele ali é outro. Não sei se alguns lembram de alguns, como é que fala? Esses comerciais de televisão, lá na década de 90, se eu não me engano, início dos anos 2000, acho que na 90, Coca-Cola e Pepsi. Fizeram uma competição entre as duas, né? E uma ficava falando da outra e tal, não sei o quê, papapá. A gente vê isso, por exemplo, entre outras marcas de esporto, por exemplo, né? Uma critica a outra sem dizer exatamente o que é, mas a pessoa que sabe entende aquilo e você vai dizer... Ou seja, Paulo pega Adão, que é uma figura extremamente conhecida no meio judaico, que é uma figura extremamente conhecida no meio cristão. Pega também quem? Qual é a outra figura que pega? Jesus Cristo. E ele vai agora começar a fazer comparações. E nessas comparações nós vamos aprendendo aqui sobre quem é Jesus, o que ele fez por nós por causa de Adão. Só que Paulo, gente, ele tem uma situação que é, hoje, quando nós estamos a escrever uma carta, um texto, se nós lembramos-nos de, esqueci de inserir tal coisa no texto, o que é que a gente faz? Vou editar o texto, vou pôr o cursor no meio do texto, escrever a parte que eu esqueci e depois continuo. Agora você imagina Paulo, com os recursos limitados que tinha que escrever em papiros, ok? Alguns vão dizer que algumas coisas ele já escreveu em pergaminho. Pergaminho, gente, é um pedaço de pele de animal que a pessoa vai cortando para escrever, gravando a letra no couro, na pele. Aí escrevi uma frase e esqueci-me de falar. O que ele fazia? Dava enter, jogava para baixo? Não, ele tinha que agora, vírgula, falar o que ele queria, depois lá na frente, vírgula, voltar ao raciocínio que ele estava. Paulo faz isso com muita frequência. E aqui ele faz um parêntese dentro de um parêntese. E aí ele vai agora, exatamente nesses versículos de 13 a 17, ele vai falar sobre a lei e vai falar da diferença entre Adão e Jesus Cristo. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que ele está a falar sobre pecado original e sobre salvação. Então vamos lá. Primeira coisa, há uma boa notícia. Qual é a boa notícia que nós temos? Qual é a boa notícia que nós temos? Vamos ler o texto aí. Vamos ler o texto, olha. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E isso aqui é algo que nós precisamos entender de uma forma muito clara, gente. Nós estamos separados da glória de Deus, como vimos hoje no estudo bíblico, Romanos 3, 23, não é? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós estamos separados da glória de Deus. A gente chama isso, teologicamente, a gente chama isso de queda da humanidade. A humanidade caiu da presença de Deus. Há uma separação. Então, o Evangelho é a boa notícia, apesar da queda da humanidade. Por exemplo, nós não fomos criados para morrer. Fomos criados para quê? Para viver eternamente. Mas
Qual é a consequência do pecado mesmo? A morte. Mas o senso da eternidade está no nosso coração. Por isso que todas as vezes que alguém morre, assim, e vamos orar pela vida da Filipa, ela perdeu a tia e hoje está em Lisboa por causa do sepultamento, por isso não está conosco. Aquela hora nós deveríamos também ter orado por ela e pela família. Por que a morte é alguma coisa que traz para a gente um choque? Apesar da tia ter 90 e poucos anos. Nós poderíamos dizer o quê? 90 e poucos anos, já viveu a vida, que bom. Vamos nos alegrar com a vida. É assim? Não, a gente fica triste. Por quê? Porque a morte não faz parte do plano. A morte é uma consequência do pecado. Entretanto, nós não fomos criados para morrer, por isso sentimos isso. Não fomos criados para sofrer. Eu sei que há uns slogans aí, né? Pare de sofrer, não sofra mais. E com Jesus você não tem mais dor de dente, não tem mais problema de saúde, não tem mais nada. Não é isso. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pronto. Mas a verdade é que nós não fomos criados para sofrer, principalmente os homens. Os homens são mais sensíveis à dor, não são? Estou a brincar aqui, gente, né? Mas a verdade é assim. Nós não fomos criados para sofrer. Ou a gente acorda assim, hoje eu acordei, gente, com a vontade de sofrer. A gente acorda com vontade de comer feijoada, a gente acorda com vontade de comer um sushi, a gente acorda com a vontade, sei lá, né, de comer alguma coisa, de passear, pegar um sol, né, alguma coisa, a gente acorda assim. Agora, acordar com vontade de ficar na cama até, dá vontade também, às vezes, né? Agora, acordar com vontade de sofrer? Ninguém. Por quê? Porque nós não fomos criados para isso. Agora, Dr. Russell Shedd, eu tive o privilégio de conhecer o Dr. Russell Shedd e conviver com ele há algum tempo. Ele falava sobre a solidariedade da raça. Você sabe que não existe, a palavra racismo em si é racista, né? Porque nós somos uma única raça humana. Temos etnias diferentes. Somos uma igreja multiétnica e não multirracial. A raça é uma, é humana. E Russell Shedd dizia que nós temos uma questão da solidariedade da raça. O que é isso? Por que raios, se Adão pecou, eu também sou pecador por causa dele? Percebem? Por que se Adão pecou lá, ele e Eva lá no jardim pecaram, e agora por causa dele a morte entrou, e por causa dele eu morro? Por causa dele eu nasço pecador, como diz Davi no Salmo 51, eu já nasci em pecado. Por que nós somos pecadores? Por causa do pecado de Adão. Isso é o que se chama de solidariedade da raça, e o texto bíblico fala aqui. Por causa de Adão, todos fomos feitos pecadores. Nós temos uma cena aqui que é, nós ocidentais, tem algum oriental aqui? Acho que não. Nós ocidentais temos uma visão muito mais individualista, enquanto os orientais têm uma visão mais o quê? Foca aqui, ó. Os orientais têm o quê? A noção do coletivo. Quando eu estive no Médio Oriente, eu aprendi um ditado que dizia assim: eu contra o meu irmão, eu e meu irmão contra o nosso primo, eu, meu irmão e nosso primo contra o vizinho, eu, meu irmão, meu primo, meu vizinho contra o estrangeiro. Percebem? Esse senso de coletividade nós ocidentais perdemos. Só que a verdade é que o que afeta um, afeta todos. Hoje o Alberto estava a agradecer pelo vírus que recebeu de quem? Da Clarice. Mas por que recebeste o vírus da Clarice? E ainda bem que recebeste o vírus da Clarice. Porque o quê? Estão juntos. Gente, o que afeta um, afeta o outro. O que é bom para um, é bom para o outro. Não temos como fugir disso.
não dá para nós vivermos isolados. E aqui tem uma coisa que é muito séria, muito importante: o salário do pecado é a morte, e essa morte é separação de Deus, porque Adão separou-se de Deus por causa do pecado, e nós já nascemos nessa fase. Herdamos isso. Existe uma discussão entre os hebreus, né, e até hoje ainda, de onde veio o pecado, de quem é o culpado pelo pecado. E tem muitos livros apócrifos e pseudepígrafes que não estão no cânon bíblico, né, não estão na Bíblia, mas que são livros que circulam, chamados apócrifos ou pseudepígrafes. São nomes, pronto. Um deles vai falar Jubileus e 1 Enoque, vai dizer que a origem do pecado está nos anjos. Na rebelião de Lúcifer, ali nasceu o pecado. Então eles vão defender essa posição. A Sabedoria, que é um outro livro, vai dizer que a origem é no próprio diabo. Eclesiástico, essa aqui é muito interessante, vai dizer que a origem do pecado é a mulher. Por isso que durante muito tempo discutiu-se se a mulher teria ou não teria alma. Lembra disso? No próprio cristianismo, gente. Eu estou a falar já na era cristã. Mas só que se a mulher não tivesse alma, ela não poderia ser culpada pelo pecado. Então ela tem que ter alma para ser culpada pelo pecado. Ok? Quando o cristianismo chega no Brasil, por exemplo, os índios eram considerados animais. Não tinham alma. Depois, afinal, tem que ter alma, porque senão não podem ser catequizados. Então, essas questões políticas vão sendo aí. A verdade é, gente, todo ser humano, a raça humana, tem a sua alma. O reflexo da eternidade está lá. Agora, da onde veio, para onde foi? Tá, quarto Esdras e segunda Baruque vai dizer que a origem é no homem. Mas a gente deixa isso para lá. É óbvio que aqui tem esse dualismo, um e todos. Um e todos. Se um fez isso, todos. Se um, todos. Isso era muito conhecido. Adão é uma raiz. É como se fosse, se uma raiz produz, é uma raiz de figueira, por exemplo, quando ela nascer, ela vai produzir que frutos? Figos. Ok? Se é uma raiz de abacate, vai produzir o quê? Abacate. Então, se Adão é a raiz da humanidade, toda a humanidade vai produzir os frutos dessa raiz. Essa é a ideia da solidariedade da raça. Por isso somos pecadores. Ah, mas eu não concordo. Gente, então tu és imortal. Porque se morres, é porque é pecador. Se é pecador, é porque herdou o pecado de Adão. Agora, nós somos pecadores, porque já nascemos pecadores por causa do pecado original, mas nós somos pecadores porque nós cometemos pecados diários. Ou não cometemos? Pecamos por ação, pecamos por omissão, pecamos por pensamento, pecamos porque somos negligentes. Pecamos. Agora, se somos uma pessoa muito santa, somos um santo de Deus aqui, pelo menos 3 pecados por dia comete? Sim ou não? A ação, omissão, pensamento, qualquer coisa. 3, só 3. Eu sei que é muito mais, mas vamos deixar quieto. 3. Faz as contas. 3 vezes 7, 21. Então, por semana, nós temos 21 pecados. Vamos arredondar para 20. Vezes 4, 80. 80 vezes 12, dá quanto? Me ajuda aí os matemáticos. Vai ser 9 fora, pá, não sei o quê. 960. Como arredondou para baixo, vamos arredondar para cima. 1000. Pecamos por ano 1000 vezes. Se nascemos pecadores, alguém aqui tem 60 anos exatos? Não? 50 anos exatos? Não, eu vou ter daqui a pouco, irmã, ainda tem 49, desculpa aí. Mas vamos supor que eu já tivesse 50 anos, que não é o caso ainda, mas 50 vezes quantos pecados eu tenho hoje na minha conta aqui, na minha mochila aqui, na minha bolsa? 50.000 pecados. E aí eu chego na porta do céu, morri, foi para o céu.
Jesus voltou, céu. Eu posso entrar no céu com 50 mil pecados? Só que a gente gosta de ter duas réguas. Uma com uma escala pequenininha, que é a escala do pecado, milimétrica. E uma com uma escala muito grande das boas obras. Cada boa obra apaga 1000 pecados, imagina. E aí entra aquela ideia, eu vou pagar uma promessa. Eu vou me penitenciar. Uma vez eu ouvi de uma pessoa crente, líder de missões da igreja. Ele já faleceu, então eu posso falar dele agora. E era um querido, mas uma vez eu disse assim, olha, como é que a gente está fazendo uma feira missionária? Debaixo de um sol de 50 graus. A gente ia passar mal. A gente não pode fazer isso à tarde, à noite, não pode fazer no ar-condicionado. A resposta, não. Porque Jesus sofreu e nós também devemos sofrer. Não tinha problema continuar com a feijoada lá meio-dia, 50 graus, eu tinha que comer a feijoada, né? Óbvio. Mas a resposta é que me causou impressão. Porque nós não temos que sofrer para alcançar a salvação, porque Jesus Cristo já pagou o alto preço. Se sofremos, como diz o apóstolo Paulo e Pedro depois também, soframos por amor ao Evangelho, pela perseguição que vamos sofrer. É outra coisa. Mas não é sofrer para Deus ter misericórdia de mim. Gente, teve uma pessoa chamada, um grande teólogo, inclusive do 2º século da era cristã, chamado Marcião. E Marcião, ao ler o texto do Novo Testamento, estava ali fechando ainda naquela época o texto, e quando ele fala que se a minha mão direita ofende o meu irmão, vou cortá-la, se alguma coisa me impede de ter comunhão, o problema dele era na área sexual. Sabe o que ele fez? Ele se castrou, por amor a Cristo. Só para nós entendermos quantas pessoas já fizeram coisas em nome de Deus, já fizeram coisas em nome do Evangelho. As próprias espadas dos templários tinham um formato de cruz. Ao final, quando deu uma batalha, onde matei 50 pessoas numa batalha, fincava-se a espada no chão, ajoelhava-se em frente à espada, que era a cruz, e agradecia a Deus por ter matado aqueles, como é que eu vou dizer, ímpios, pagãos. Quantas pessoas já mataram em nome de Deus? Então, quando nós olhamos a palavra, precisamos entender que a salvação veio para a nossa vida, para que pudéssemos sair dessa ideia, dessa condição de pecadores, mortos, caídos, para um estado de graça, onde Jesus traz-nos para perto de si. E diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, vem comigo. A boa notícia que nós temos que anunciar às pessoas é que elas não estão largadas desse mundo. Há um Deus que ama cada uma dessas pessoas. E há um Deus que nos colocou aqui perto delas. Estava outro dia a pensar nisso. Quantas pessoas passam por nós e nós sequer olhamos, nem sequer oramos pelas suas vidas. Não nos incomodamos muitas vezes, estamos mais preocupados com a nossa vida, porque somos ocidentais, individualistas e que não pensamos num coletivo. Há pessoas que são casadas, que sequer pensam no cônjuge, ou nos filhos, ou nos pais. Quanto mais pensar no outro. A criação de Deus, ela caiu. Mas a história, meus irmãos, ainda não acabou. Nós aprendemos aqui que a Igreja de Cristo não é um aglomerado de ilhas. Nós não somos pessoas que vivem a sua vida isolada e que de vez em quando junta, trocamos impressões e voltamos a ficar isolados. Não. Lembra da história do purê de batatas, não é?
Como é que era o purê de batatas? Todos nós somos batatas diferentes, uma batata grande, uma batata pequena, uma batata grande, mais gordinha, mais magrinha. Já sabemos disso. Mas pega essas batatas, cozinha as batatas, coze as batatas, amassa as batatas, agora faz um purê de batatas. Agora diz qual batata era qual. A igreja de Cristo é isso. Nós somos pessoas diferentes, com qualidades diferentes, mas quando estamos no corpo de Cristo, somos um só. Para que o mundo creia que tu me enviaste, diz Jesus. Bom, em segundo e último lugar, eu quero aqui trazer alguns textos que são importantes. Somos recriados. Lembra disso? Regeneração, nova criação, recriados por Deus, em Cristo. E diz o texto: a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que poderia vir. Só para parar aqui, na teologia chama-se de tipo alguém que aponta para outro. Por exemplo, quando Abraão vai levar Isaac para matar Isaac, lembra disso? Dá-me o seu único filho. E então ele sobe a montanha, leva Isaac, o seu filho, faz o altar, põe Isaac ali, e na hora que ele vai sacrificar Isaac, Deus brada dos céus, e ele tem a sua mão segura que não consegue matar, aparece um cordeiro com chifre enrolado no arbusto, ele pega então o cordeiro, tira Isaac do altar, põe o cordeiro no altar e mata o cordeiro. Gente, essa cena tipifica o quê? Jesus subiu no madeiro, tirou-nos do sacrifício e morreu em nosso lugar, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebem isso? Então, tipo é alguém que aponta, ok? No Antigo Testamento, vamos ter vários tipos de Cristo, pessoas que vão apontar para Cristo. Então, Adão, diz o texto, ele é o tipo daquele que havia de vir. Quem é que havia de vir? Jesus. O texto continua aqui. Entretanto, não há comparação. Porque, gente, o que os hebreus, os rabinos e os mestres da lei faziam? Eles exaltavam Adão antes do pecado e desprezavam tudo que vinha depois do pecado. E o que agora Paulo está mudando aqui é que ele vai dizer o seguinte: não tem comparação, não há comparação, gente, entre o que Adão fez e o que Jesus fez. O que Jesus fez é algo tão tremendo, que existem, por exemplo, na língua grega, que é escrito o Novo Testamento, existem alguns tempos verbais que são diferentes do português. Existe um tempo verbal que é aquilo que sempre acontece. Ou seja, respirar é um verbo que é conjugado sempre num tipo de tempo que é diferente da nossa forma de pensar, que é alguma coisa que sempre acontece. Respirar. Porque se não respiramos, estamos mortos. Há um outro tipo de verbo que é sempre no futuro. E há um outro tipo de tempo verbal que é alguma coisa que acontece uma única vez e nunca mais acontece. É chamada auristo. É um tempo verbal chamado auristo. A salvação, o ato de Jesus, sempre na Bíblia está no auristo. Ou seja, o que Jesus fez é suficiente, definitivamente capaz de salvar toda a humanidade. Para trás e para frente. Ele redime a criação. A criação está debaixo dele. Isso é tremendo. Percebamos aqui, gente, que nessa questão aqui da dialética, Adão e Jesus, Paulo não vai colocar Adão e Jesus no mesmo nível. Ele vai dizer que, como diz aqui o texto, versículo 15, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão.
Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou. Não tem comparação. Ele está colocando duas figuras que seria tipo, Adão é a figura máxima para representar a humanidade. O que ele fez de asneira não se compara com a graça de Deus que nos alcança. O versículo 16, não se pode comparar a dádiva de Deus com consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento e trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe o quê? Justificação. O que é justificação, gente? Declarar justo mediante um crime. Nós somos culpados do pecado, Jesus declara, você é justo. Então para de viver como se fosse um condenado. Para de viver como se estivesse debaixo da lei. Para de viver como se tivesse sempre uma opressão. Deixa Deus libertar, trazer essa nova vida. Está justificado. E aí ele vai continuar. 17, se pela transgressão de um só a morte reinou por ele, muito mais aqueles que recebem, gente, a palavra está falando de nós agora, olha aqui, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Nós somos hoje aqui convocados a viver o reino de Deus, a levar a mensagem do reino de Deus. Essa é a boa notícia. Paulo, ele não está a ser aqui original, mas criativo, porque ele usa essa forma que os hebreus entendiam, que os judeus já entendiam, para ensinar. E aqui é interessante. O capítulo 15 de 1 Coríntios, eu vou apenas ler o texto e você vai entender o porquê. Assim, está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, quem é o último Adão? Jesus, em espírito vivificante. Mas, está aí até o versículo 49, não é isso? Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno tais são também os terrenos, e qual celestial? Também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim trataremos também a imagem do celestial. Gente, a doutrina da salvação, ela traz para nós ensinamentos muito profundos. Olha só o que Paulo vai escrever aos Gálatas. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Lembra quando eu falei, vamos reinar com Cristo nesse mundo? Tem gente que acha assim, então agora eu sou o rei. Lembra das crônicas de Nárnia? Não sei se assistiram os filmes, os reis e rainhas de Nárnia. A ideia ali, o que C.S. Lewis estava tentando representar, é que nós somos reis e rainhas nessa terra. Mas não é rei e rainha déspota para receber, é reis e rainhas para ajudar a liderar o povo em direção ao único rei dos reis, o leão de Judá, o Aslan, no caso da história, que é Jesus Cristo. Então o que ele está a dizer aqui é isso, olha, por meio da qual o mundo foi crucificado e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. Ele está a falar com os judeus aqui, da questão da religiosidade, da circuncisão, da antiga aliança. Ele está a falar, gente, você tem uma marca antiga, uma religião antiga, uma forma de viver antiga, deixa isso para trás, e agora com Cristo tudo se faz novo. É o que ele está a dizer para nós. Então assim, não importa, eu sou circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Amém? Gente, se nós não acreditarmos nisso, se nós não vivermos nisso, teremos grandes dificuldades. E olha essa comparação, é o mesmo texto em duas versões. Uma na NVI, Nova Versão Internacional, e o outro na Mensagem. Diz assim, eu vou ler da Mensagem. Agora olhamos para dentro e o que vemos é que qualquer um, unido ao Messias, tem a chance de um novo começo, e é criado de novo. A velha vida se foi, a nova vida floresce. Gosto muito dessa versão.
Nem em todos os textos ela fica tão bem, mas nesse versículo ela realça bem. As coisas novas surgiram. O que é que Deus tem feito novo na sua vida? Gente, pergunta aqui, olha para aqui. O que é que Deus tem feito de novo na sua vida? Novo, qual é a novidade? Porque tem gente que às vezes vai fazer o seu testemunho cristão e parece que até gosta mais da vida que tinha antes de Cristo. É porque eu fazia isso, fazia aquilo e tal, 40 minutos, tal. Mas Jesus me salvou e agora eu sou salvo. Amém. O que nós temos que olhar é, Deus nos trouxe novidade de vida. Vivamos em novidade de vida. O que é que de novo? Qual é a novidade? Somos pecadores, sim. Pecado traz morte, mas a graça de Deus nos alcança. Jesus é o nosso Salvador e Ele faz de nós pessoas novas. Eu quero orar contigo nessa manhã. E eu sei que essa palavra é um pouco densa, né? Como eu disse, é um texto extremamente teológico, é mais pesado assim, mas se nós não conhecermos isso, essa é a essência do cristianismo, essa é a essência da salvação. A salvação não é apenas um resgate da perdição ou a cobertura de pecados. A salvação é o quê? É ter paz com Deus. A salvação é o quê? É ter uma nova vida. E esta é a nova vida, viver em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar, feche seus olhos, por favor. Ó Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela é direta aos nossos corações, e que possamos, ó Deus, ruminar agora tudo aquilo que ouvimos, que durante essa semana, meu Deus, nos encontros, nos pequenos grupos, nos nossos devocionais diários em casa, como família, em casal, ou até mesmo individualmente, possamos, ó Deus, pensar e louvar e agradecer ao Senhor, porque apesar, ó Deus, da nossa condição pecadora, morta, o Senhor nos trouxe vida, liberdade, paz, alegria. O Senhor nos traz uma nova vida, revigora, regenera. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado pela graça do Senhor que nos alcançou. Pedimos, ó Deus, o perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Todos os pecados que nós temos cometido por ação, por omissão, em pensamentos, em palavras, por negligência. Meu Deus, perdoa-nos, ó Pai, porque o pecado cheira mal, o pecado, meu Deus, nos afasta do Senhor e nós queremos caminhar perto, queremos ser mais parecidos com Jesus. Que possamos viver, Deus, na dimensão da nova criação. Obrigado, Pai, por este tempo. E abençoa cada pessoa, cada família aqui representada, e a família local, ó Deus, como família espiritual. Com esse sentimento de corpo, com esse sentimento de coletivo, nós estamos juntos também a clamar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, Pai. Peço perdão pelo tempo, um pouquinho hoje excedido, mas o Senhor, que Ele possa fazer com que cada palavra possa ficar gravada, guardada no nosso coração. Eu sei que às vezes é muita informação, mas se uma frase marcou a sua vida, o seu coração, pega essa frase, põe em prática. Se um versículo da palavra tem falado, leia novamente. E viva isso em nome de Jesus. Vivamos uma nova vida. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor com essa última canção nessa manhã, antes de irmos. E quando formos, somos enviados como os missionários para essa terra, amém?
somos missionários nessa terra e levemos a mensagem do Senhor por onde quer que passemos. Bendiz minha alma, ó Senhor, louvo em seu esplendor. Nada há como estar em tua presença, ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz, minha segurança, ninguém se compara a ti. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. Bendiz minha alma, Senhor, louvo em seu esplendor. Nada há como estar em tua presença, ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz, minha segurança, ninguém se compara a ti. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. O meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. Bendiz minha alma ao Senhor,